os jogadores ofensivos, treinando as finalizações e os cruzamentos. Aí o Thiago Silva. E a gente vai acompanhar um pouquinho desse treinamento da seleção brasileira aqui na Granja Comari. Ao vivo nesta tarde de sexta-feira. Ao contrário do dia de ontem, choveu bastante, hoje não tivemos a presença da chuva. Pelo contrário, pela manhã, sol, mas logo antes do almoço veio a neblina, mas nada para atrapalhar o treinamento da seleção brasileira que você está acompanhando ao vivo aqui na Granja Comari. Ó, o Dante afastando de cabeça. O Flávio Murtosa, que é o auxiliar do Filipão, trabalhando a equipe, o sistema defensivo da seleção. Ó, o Dante mais uma vez afastando a bola da área. Amanhã a seleção faz mais um treinamento neste horário, para no finalzinho da tarde seguir para o Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, embarcando para Brasília. Treina domingo no Estádio Nacional, ou simplesmente Mané Garrincha, para o jogo da segunda-feira contra a seleção de Camarões. Aí o zagueiro Henrique afastando o perigo. Ele que pode ser utilizado também na cabeça de área. E lá do outro lado, ó, a seleção brasileira treinando o sistema ofensivo. Com o Filipão, o Fred está do lado de lá, o Neymar também. Vamos acompanhar essa jogada aí, ó. O Daniel Alves faz o cruzamento. E o complemento do Neymar para o fundo do gol. Olha o que vem para cima de Camarões, ó. Vamos acompanhar do lado de lá. Vamos acompanhar mais esse ataque da seleção brasileira, do time titular da seleção aqui na Granja Comari, o Brasil se preparando para o jogo da próxima segunda-feira diante de Camarões, adversário que o goleiro Júlio César conhece muito bem, não é não, Júlio? Olha, eu posso falar pelos jogos que eu analisei, né? Mas eu acho que a pessoa melhor apta a falar disso seria o Filipão, porque eu acho que ele está estudando aí junto com a comissão técnica e vai deixar a seleção brasileira pronta para encarar da melhor maneira. Mas é uma seleção, como eu falei, fisicamente forte, uma seleção que numa Copa das Confederações ganhou do Brasil com gol de Eto'o, me lembro muito bem porque eu estava no banco nessa partida. Então é aquilo que eu falei, independente de estar eliminado ou não, é a nossa final de Copa do Mundo no próximo jogo. É a nossa classificação. Então, entrar com a mesma seriedade que a gente vem entrando nos jogos, tentar aí a vitória para terminar primeiro do grupo. Vou atrapalhar aqui. O jogo da próxima segunda-feira será de arrepiar. Sempre bom a gente lembrar que o Brasil joga por um simples empate para avançar na Copa do Mundo e enfrentar na fase oitavas de final Chile ou Holanda. Uma vitória mantém a seleção brasileira na primeira colocação, indo jogar em Belo Horizonte. Estamos ao vivo, acompanhando o treinamento da seleção brasileira aqui na Granja Comari. Nesse instante há uma parada. Os jogadores vão tomar um refresco, um descanso. E aqui pelo meio a gente acompanha o Filipão. Vai conversar ali com o preparador físico Paulo Paixão. Está mostrando aí, ó. Aí o Filipão já conversou com o Paulo Paixão, vai caminhando pelo gramado. Enquanto um pouco mais para a esquerda, os jogadores vão ali curtindo uma água. Vamos ver quem bebe mais água nesse time aí? Tô curioso.
Luiz Gustavo. Tá com sede o Luiz Gustavo, hein? Expectativa aqui é para que o Filipão possa acomodar no treinamento coletivo que todo mundo gosta de curtir, né? É treino como se fosse jogo, dividindo titulares e reservas. Mas, por enquanto, não há menção disso não. Vários cones estão espalhados pelo gramado, que dá a ideia de que o Filipão vai manter um treinamento tático, de finalizações. Muitas crianças estão lá no alambrado, esperando um contato mais próximo, mas os jogadores continuam aqui no campo número 1. Aqui da Granja Comari. Aí a gente já vai vendo imagens do campo número 2, que está vazio nesse instante. E ali encostadinho no alambrado, ó, vocês estão vendo aí? São torcedores, moradores do condomínio, convidados, que ficam ali aguardando a proximidade dos jogadores da seleção. Às vezes eles treinam nesse campo número 2, perto da turma. Hoje a seleção está no campo número 1 e é comum, após o treinamento, os jogadores se aproximarem do campo número 2 para tirar uma foto, dar um autógrafo. E aí os jogadores da seleção vão voltando para o treinamento. Filipão não tem os coletes na mão, indica que não teremos, pelo menos por enquanto, a separação de titulares e reservas. Ele vai manter o treinamento de finalização e cruzamentos para o sistema ofensivo, enquanto o Flávio Murtosa realiza o trabalho com os zagueiros Henrique, Thiago Silva, Dante e Davi Luiz. A parada aqui é a seguinte: os zagueiros treinam de um lado com o Flávio Murtosa e os demais jogadores treinam do outro lado com o Filipão. A gente está acompanhando aí o ataque da seleção brasileira. Quem concluiu foi o Neymar. E ali o Filipão passando as suas instruções. Estamos ao vivo aqui na Granja Comari, 14 graus a temperatura. E você acompanhando o treinamento da seleção brasileira. Que privilégio, hein? E eu já tô todo arrepiado, só imaginar Brasil e Camarões, segunda-feira em Brasília, o Estádio Nacional lotado, a seleção perfilada e a hora do hino nacional. Arrepia, não arrepia, Júlio César? Nossa, é incrível, é muito forte, é uma coisa que acho que só quem está ali dentro sente. Por isso que eu falo que a torcida é muito importante para a gente nesse aspecto. Já na hora do hino ali, a gente parece que já entram, além de 11, 22 jogadores ao banco que está ali junto, porque realmente a energia a gente sente dentro da gente. A gente, quando acaba ali o hino nacional, é uma coisa incrível. Outras torcidas já estão copiando o bom exemplo do torcedor brasileiro. A gente viu contra o México, o hino mexicano parou e a torcida do México acabou concluindo o hino nacional. A torcida do Chile fez a mesma coisa. O Davi Luiz, que está sempre conectado, disse hoje na entrevista coletiva que é legal esses exemplos de México, do Chile, todo mundo copiando o exemplo positivo dado pela torcida brasileira. Deixa eu ver o que está acontecendo do outro lado lá. É a seleção brasileira com o Filipão, dando algumas instruções, armando o time para o jogo contra o México. O goleiro Júlio César não está treinando, você está acompanhando aí o Jefferson e o Vitor. O Júlio César está fazendo um trabalho específico na academia,
Por isso o Júlio César não está no campo. Não há nenhum tipo de problema com o Júlio César. Ele não está sendo poupado, Júlio César. Está treinando, porém, na academia. E não no campo. Trabalho de fortalecimento muscular. E a gente vai acompanhando o treinamento do sistema ofensivo da seleção brasileira. Olha o que Camarões vai enfrentar, ó. Eu não queria estar na pele de Camarões, não. Ó o Hulk, provando que está recuperado. Hulk ontem treinou normalmente sob chuva, hoje está treinando normal também. Vamos acompanhar esse ataque da seleção aí, ó, finalização. William tocou para o Bernard. E aí o Filipão para, outras instruções. É o treinamento da seleção brasileira ao vivo aqui na Granja Comari. Você é um privilegiado. Vamos ver a conclusão do Ramires. Boa defesa do Vitor. Temperatura vai baixando aqui na Granja Comari, 14 graus a temperatura, mas não inibe o treinamento da seleção brasileira. De proveitoso, a gente viu o Hulk inteiramente recuperado, trabalhando normalmente. A única ausência no campo é a do Júlio César, que falou ainda pouco sobre Camarões, falou ainda pouco sobre o hino. E aqui o sistema defensivo, bem pertinho da gente. Flávio Mortosa agora acabou encobrindo o Thiago Silva. Esse é o capitão da seleção. Agora vai haver uma troca. O Thiago Silva sai da linha da pequena área. E Flávio Mortosa dá uma paradinha no treino. Ele está com o sistema defensivo, com os zagueiros da seleção. Os 4 zagueiros treinando com Flávio Mortosa. Alguns torcedores estão na porta da Granja Comari pedindo a liberação para que eles possam acompanhar o treinamento. E esse assunto foi discutido antes da apresentação. Não é a CBF quem libera o treino, e sim o policiamento, a defesa civil, o corpo de bombeiros. Esses órgãos é que eles precisam dar o suporte para que as pessoas possam acompanhar o treinamento sem que haja qualquer tipo de problema. Caio. O Drago da Transamérica. Seleção treinando aqui na Granja Comari para o jogo da próxima segunda-feira diante de Camarões no Estádio Nacional, o Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Aos goleiros Vitor e Jefferson. Enquanto a gente vai acompanhando o treinamento da seleção brasileira, a gente vai conversando com alguns jornalistas que estão desde os primeiros dias aqui na Granja Comari. O Ivan Drago é um deles, da Rádio Transamérica de São Paulo. E foi bom a gente ver o Hulk treinando normalmente, né, Ivan? Pelo menos, ao meu ver, ele está treinando bem. Treinando bem, que eu digo, é inteiramente recuperado, batendo forte, correndo. Ontem ele trabalhou fisicamente, hoje trabalhando finalização também.
Então se mostra plenamente recuperado e acho muito importante porque é um jogador já entrosado com o grupo, com o time titular, tem a confiança do treinador. Eu acho muito bom para a seleção que ele esteja de volta. Interessante, porque o Hulk era um jogador que até antes da Copa das Confederações, pouco conhecido do torcedor brasileiro, e aqueles que o conheciam ainda ficavam com um pouco de pé atrás, por não conhecer o futebol do Hulk. Hoje o torcedor quase que exige a presença dele, né, na seleção. Eu não acho que tenha um substituto à altura dele hoje na seleção brasileira. Eu gostaria de ver o William, caso ele não jogasse, o William naquele setor. Mas o Felipão disse que o William é praticamente um reserva, disputa a posição com o Oscar pelo meio. Então, eu acho que o Hulk hoje tem que ser titular da seleção, pelo menos naquele setor. É um jogador que une qualidade técnica com força física. Força física na Copa do Mundo contra as seleções europeias, principalmente, ajuda muito. Eu acho um jogador de alto nível e gosto muito do Hulk com a camisa da seleção. Você acha que seria mais interessante para a seleção enfrentar na fase oitavas de final Chile ou Holanda? Do jeito que a seleção está jogando hoje, quem vier é pedreira. Eu acho que a seleção precisa primeiro olhar para ela. Não está jogando bem, não é um futebol convincente, muito diferente, por mais que seja uma competição com um outro nível, um nível superior que a Copa das Confederações. Eu acho que a seleção não consegue fazer hoje nem metade do que ela fez na Copa das Confederações. Acho que a seleção hoje precisa se preocupar primeiro com ela, depois com o adversário. Hoje, Chile e Holanda estão apresentando um futebol muito melhor que o da seleção brasileira. Então quem vier é pedreira. O Davi Luiz disse hoje na entrevista coletiva que a atual situação do Brasil, ela é até interessante. Melhor do que o Brasil ter goleado o primeiro jogo, ter goleado o segundo, passaria fácil pelo terceiro e aí pegaria uma pedreira na fase oitava de final. O Júlio César ontem também disse ser interessante o Brasil já começar um mata-mata contra Camarões e não na fase oitava de final. Você tem esse sentimento também? Não, eu acho que futebol é confiança. Eu acho que cada vez que você ganha, cada vez que você faz uma boa exibição, você ganha confiança, você se enche de moral, você traz o torcedor, já que a competição é em casa, você traz o torcedor para perto de você. Então eu gostaria de ver a seleção ganhando e ganhando bem, convencendo. Não é o que acontece hoje, então eu discordo completamente deles. E vamos sentar aqui para a gente acompanhar um pouquinho desse treino da seleção brasileira aqui na Granja Comari. Foi um prazer. Um abraço. Legal. Aí o Ivan Drago da Rádio Transamérica de São Paulo também opinando aqui conosco, acompanhando o treinamento da seleção brasileira aqui na Granja Comari, a casa da seleção. É aqui que a seleção vai se preparando para o Hexa. Agora os jogadores já vão se espalhando pelo campo. Já não temos mais aquele treinamento em que um grupo de defesa, os zagueiros com o Murtosa e o sistema ofensivo com o Filipão. Agora os jogadores já se espalham pelo gramado. A gente acompanha aqui bem pertinho ainda o treinamento do sistema defensivo, com o Flávio Murtosa trabalhando bem aqui. E lá do outro lado ainda o técnico Luiz Felipe Scolari. Seleção vai treinando e a gente vai recebendo convidados aqui na Granja Comari. O Osíris Nadal, da Rádio Manchete do Rio de Janeiro. Osíris, tantas competições, tantas Copas do Mundo nas costas. Como é que você está vendo a seleção brasileira, o momento dela na atual Copa do Mundo? Primeiro, agradecer o convite que você me faz, a produção me fez o convite de estar aqui com você, dizer que há uma expectativa em torno da seleção brasileira e há um clima de um certo autofagismo de alguns que procuram dizer que... Deixa eu ver a bola aqui, dá a bola aqui, ó. A bola caiu aqui, ó. Olha a bola. Essa é a brazuca. Ó. A bola acabou de cair. Vamos devolver a bola lá. Vamos devolver. Senão não tem como treinar, não. Ou será que eu não devolvo a bola e levo para casa, hein? Tão cobiçada a bola.
Dá pro Netinho isso. Devolvo ou não devolvo? Vou devolver, senão os caras não conseguem mais treinar. Aí a Brazuca. Mas você falava sobre o... certo autofagismo, tem muita gente preocupada com treino aberto, com treino fechado, querem mais privacidade e tal. O Thiago foi o único que reclamou disso, e o Davi Luiz falou hoje claramente que isso até é uma força que vem do povo para os jogadores. Então, o que nós temos que nos preocupar mesmo é de encaixar, uma equipe falta só encaixar. Eu acho que o lado emocional, Baran, é que está faltando explodir. E talvez isso aconteça agora contra Camarões na segunda-feira, a gente vai passar para a fase seguinte, e aí o Brasil fica encaixado e, se Deus quiser, vamos até a final. Mata-mata é uma outra competição? Totalmente diferente, né? A competição já é curta, são 7 jogos. Então eu tenho a impressão que, saindo de Camarões, nós conquistando o primeiro lugar, a primeira posição, vamos jogar em Belo Horizonte, ou contra Chile, ou contra a Holanda. Aí a coisa começa a fluir, eu tenho a impressão que no mata-mata o Filipão é campeão. Filipão é especialista em mata-mata, né? E essa defesa do Brasil é difícil fazer gol. Eu acho que no mata-mata a gente tem uma boa vantagem. Se o Brasil meter gol, dificilmente vão reverter o placar. Eu penso assim. Eu tenho a mesma impressão sua. Inclusive o jogo do México foi um teste importante, porque quando o México teve domínio do jogo e criou situações de gol, o Davi Luiz e o Thiago se sobressaíram. Foram os grandes destaques do Brasil. Tenho muita fé, Baran. Eu acho que nós precisamos manter esse otimismo. E claro que as coisas vão aos poucos se encontrando. Repetir o que aconteceu na Copa das Confederações é um improvável, quase impossível. Lá era um outro clima. E aqui as coisas mudam. Tanto é verdade que mudam que a Costa Rica acabou batendo no time da Itália, né? Já derrotou 2 campeões do mundo e você não tinha essa visibilidade da Costa Rica. Você vê, né? A Inglaterra eliminada, a Itália eliminada, realmente é uma Copa de surpresas, né? O pessoal está correndo risco. Ainda tem um jogo dos dois, né? Que vão resolver a Itália e o Uruguai, decide a vida de ambos, né? Aliás, eu quis dizer Espanha, né? Espanha eliminada, a Inglaterra eliminada e a Itália pode ir para o mesmo caminho. São situações diferenciadas que não havia qualquer previsão sobre esse aspecto. Eu tenho a impressão que o Brasil está com o pé no chão. Quando você vê o discurso do Davi, o discurso do Thiago, do Júlio César, você vê que há um equilíbrio no que se fala e, acima de tudo, o respeito para com os futuros adversários do Brasil. Isso é muito importante. Há um cenário de humildade, de respeitabilidade, mas também há um cenário de responsabilidade e segurança no que vai se fazer. Legal, obrigado, Osiris. Vamos ver o treino. Eu que te agradeço. Vamos ver um pouquinho do treino aqui da seleção brasileira, aqui na Granja Comaria. Estamos ao vivo aqui na Granja Comaria, acompanhando aí o treino da seleção brasileira. É bacana demais. Enquanto a seleção vai treinando, a gente vai recebendo os convidados. E desta vez vamos falar com uma pessoa muito especial. Os textos que você lê diariamente, que você acompanha, as informações importantes, as entrevistas, elas são feitas pelo editor-chefe, ao lado de uma equipe naturalmente, mas o Guilherme é o editor-chefe do portal, né, do Eu Vivo Esporte, da página que fala de seleção brasileira, né? Parabéns pelo trabalho e você está tendo uma equipe aqui que te dá um suporte danado, hein? Sem dúvida, é um prazer falar com você, Baran. Aqui é bom ter uma equipe. Você me entrevistou lá, eu te entrevisto aqui. A gente entrevistou você para a equipe de lá, para o texto, agora eu tô dando o retorno aqui para a equipe de vídeo também, né? Até que a gente trabalha junto no Eu Vivo Esporte. E tá legal essa cobertura? Tá bastante legal. Aqui a gente não só vê a seleção brasileira, mas também a gente acompanha ídolos do passado, como o Dadá Maravilha, que está aqui também, né? Também estava aí hoje o John Carew, que jogou na seleção da Noruega durante muito tempo. Então é legal estar cobrindo a seleção brasileira, que a gente está com os maiores jogadores de futebol do mundo e a gente acaba conhecendo também os ídolos do passado também. O que você está preparando que ainda vai subir hoje no site?
A gente está preparando matéria especial do treino, focando nos atletas da Vivo, Davi Luiz, o Bernard, o Hulk, a gente sempre está mais focado neles. Teremos então a matéria falando sobre o treinamento desses 3 jogadores. Sim, sim, a gente sempre fala o que foi o treino, mas sempre focando principalmente nesses 3. Ainda mais, e é sempre fácil falar desses 3, que são 3 figuras super carismáticas para os torcedores, né? O Davi Luiz então nem se fala, o Davi Luiz é o queridinho, né? Hoje ele, de novo, entrevista dele, ótima como sempre, né? O Davi Luiz fala muito bem, é bom, faz bem ouvir ele assim para as entrevistas, assim. Às vezes tem jogadores que costumam falar mais aquele feijão com arroz, e o Davi Luiz, diferentemente, ele fala melhor. Legal, Guilherme, vamos acompanhar o treino aqui, ó. Vamos ver um pouquinho desse treino da seleção brasileira, se preparando para o jogo diante de Camarões. Você viu a dica do Guilherme aí, ainda hoje teremos uma matéria especial sobre o treinamento da seleção brasileira. O Guilherme Maniodê disse aí, já tem a matéria sobre o treino da seleção brasileira. Thiago Silva, Bernard, o Júlio César, vai falar sobre o Daniel Alves, vai falar sobre o Davi Luiz, Dante, Hulk. Bom, todos os detalhes então do treinamento da seleção brasileira você vai acompanhar ainda hoje. O editor-chefe, o Guilherme Maniodê, disse aí uma matéria completa sobre o treinamento, e já fica aqui o convite para amanhã. Você também vai acompanhar o treinamento da seleção brasileira amanhã no mesmo horário, a partir das 3h30, o último treinamento aqui na Granja Comari para o jogo da próxima segunda-feira diante de Camarões. Eu estou ficando por aqui, mas lembre-se, ainda hoje tem a matéria completa sobre o treinamento da seleção brasileira.